a mesma ontem, hoje vai ser a mesma para? Essa é a palavra de Deus. E ela é perfeita. O semeador não. O semeador é cheio de defeitos. No caso, o semeador hoje vai ser o pastor Leonardo. Gente, pensa um homem cheio de pecados e defeitos, sou eu. Então, não espere alguma coisa boa vindo de mim, mas espere alguma coisa excelente vindo da semente, que é a palavra de Deus. Amém? Então receba a palavra de Deus com muita seriedade. Ela é imutável, ela é infalível, e ela, segundo a própria Bíblia, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. Ela é muito eficaz, é muito eficiente. Então, se você realmente abrir o seu coração, se você escutar aquilo que o Espírito Santo tem para dizer na tua vida hoje, a tua vida nunca mais será a mesma. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus, que você seja o solo fértil, em nome de Jesus. Amém? Por favor, Josué capítulo 4, versículo 1. Antes de nós lermos o texto, eu vou ler quase esse capítulo inteiro, eu quero passar também um conceito que eu experimentei e que eu queria muito compartilhar isso com você. Eu estava num congresso lá em Belo Horizonte e um pastor falou uma chave que muitos não pegaram, mas eu peguei. Eu peguei essa chave. Repita comigo, fala assim: a Bíblia. Não, fala com fé. A Bíblia foi escrita para mim. A chave é essa. A Bíblia, ela foi escrita para você. Presta atenção. A Bíblia é um livro histórico, sim ou não? É um livro poético, tem os salmos. É um livro profético, tem os profetas maiores, menores, Abacuque, Sofonias, Jeremias, Isaías. Sim, a Bíblia é um livro maravilhoso, mas ela foi escrita para mim. E você precisa ter esse entendimento. Deus, Ele usou um cenário, uma situação, um tempo na história, um personagem, para mostrar para mim algum princípio e alguns valores que Ele queria estabelecer na minha vida. Esse entendimento fez toda a diferença para mim. Então, quando eu leio a Bíblia, vamos dar o exemplo que eu dei no culto passado, de Davi. Quando eu leio a história de Davi, eu estou entendendo que Deus, através daquela história, quer me falar alguma coisa. Então Deus usou Davi como personagem, Golias como personagem, aquela situação da intriga entre o povo de Israel e os filisteus, aquele deserto, aquela dificuldade, aquela intriga, e através daquilo lá, Deus queria me mostrar algo. Talvez que eu possa enfrentar gigantes, eu posso derrotar gigantes em o nome do Senhor Jesus, e não depende das minhas habilidades carnais, e sim depende do quanto eu confio no meu Deus. Quem entendeu, diga amém. Então Deus queria, através daquela história, me dar um conceito, um valor, um princípio, um modus operandi, como Ele trata, como Ele atua nas nossas vidas. E isso não só na história de Davi, isso na história de Oséias, na história de Amós, na história de Salomão, em toda a palavra de Deus, ela foi escrita para mim. Eu preciso ler a palavra de Deus e entender o recado que Ele quer dar para mim. Quem entendeu, diga amém. Então o culto de hoje eu queria que você escutasse tudo aquilo que vai sair do altar debaixo dessa ótica, entendendo que Deus ele quer falar alguma coisa aos nossos corações na noite de hoje. Esteja disponível para escutar a voz de Deus. Amém? Josué 4, versículo 1, está escrito o seguinte: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo,
E ordenai-lhes dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Faz uma pausa, olha para mim. Deixa eu te contar o contexto. O povo de Israel, através de José, foi para o Egito. Ficou 400 anos lá. Ficou como escravo de Faraó. O clamor deles chegaram até Deus. Deus mandou Moisés. Moisés, através das 10 pragas, liberou o povo do Egito. O povo ficou 40 anos peregrinando no deserto, sob o comando de Moisés. Quem está comigo até aqui, diga amém. Depois desses 40 anos no deserto, eles iam entrar na terra prometida, sim ou não? Só que Moisés não entrou na terra prometida. Moisés passou o cajado para Josué. Josué se tornou o comandante, né, o líder daquele povo, aquele 3 milhões de pessoas que iria conquistar a terra prometida. Só que no meio do caminho existia um obstáculo muito difícil de ser transposto. Era o Rio Jordão. Talvez hoje, na tua ótica, não seja um problema muito grande. É um rio. Na verdade, nem era um rio muito caudaloso, não é um rio muito grande, mas era um rio. Em 3 milhões de pessoas, a maioria deles que nasceu no deserto. Quem não sabe nadar, levanta a mão assim. Não fica com vergonha não, levanta a mão. Olha o tanto de gente que não sabe nadar num lugar que é lotado de rio, de piscina. Agora imagina o cara que nasceu no deserto, se ele sabia nadar. Vai aprender a nadar onde? Onde dava aula de natação lá no deserto? Não tinha. Então, era um problema muito grande. Além do que, tinha que atravessar com animais, com carroças, com crianças, com nenês, né? Era um obstáculo muito grande. Então, Deus falou para Josué: eu vou abrir o Jordão, para vocês passarem com o pé em seco. Assim como eu fui com Moisés, que abriu o Mar Vermelho, eu vou abrir o Jordão para que vocês possam passar a pé enxuto por esse obstáculo. E assim aconteceu. Então esse é o contexto, tá? Vamos voltar agora, nós estamos no versículo 3, vai para o 4. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança. Presta atenção, olha para mim, eu vou ler de novo esse versículo porque ele é fundamental para a nossa ministração. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. E ali, no meio do Jordão, estão até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Versículo 15. Só quem está acordado, diga amém. Versículo 15. Disse, pois, o Senhor a Josué:
dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro os vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Fareis saber. Repita comigo, fala assim: fareis saber. Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez no Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passássemos. Para que, ou seja, com o propósito, com o objetivo de que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que, com o objetivo, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Fala, amém. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça, deixa eu fazer mais uma oração. Pai amado, nós queremos te louvar pela tua palavra, que é tão rica, tão profunda, e em nome de Jesus, Deus, que ela possa realmente entrar nos nossos corações e fazer a diferença em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Eu quero ressaltar mais uma vez o versículo 3. Ele fala o seguinte: ordenai-lhe dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes dos pés, tomai 12 pedras. E eu quero te fazer uma pergunta: por quê? Por que que Deus mandou tomar 12 pedras do leito do Jordão para levar e fazer uma coluna lá em Gilgal? Eu não sabia, eu fui pesquisar. Jordão, o nome Jordão vem do hebraico e significa Yarden. O significado de Yarden é aquele que desce, ou lugar por onde se desce. O significado da palavra Jordão significa esse: aquele que desce. Sabe por quê? Porque Jordão, ele é um rio que ele desce das cordilheiras, do degelo das cordilheiras, e corre para o Mar Morto. É o lugar mais baixo da terra. O Jordão, ele está a 430 metros abaixo do nível do mar. Se você olhar Nova Mutum, deve estar a 800 metros acima do nível. Alguém sabe a altitude de Nova Mutum aí? 450 metros acima do nível do mar. O Jordão é 430 abaixo do nível do mar. É o lugar que desce. Agora, por que tinha que pegar 12 pedras do leito do Rio Jordão? Porque eu não poderia pegar as pedras lá de Gilgal. A coluna foi feita em Gilgal. O altar de pedras foi feito em Gilgal. Por que tinha que levar a pedra do leito do Jordão para fazer um altar lá em Gilgal? Será que lá em Gilgal não tinha pedra? Será que não tinha 12 pedras que poderia montar um altar lá em Gilgal? Tinha. Mas a ordem de Deus é: tira do leito do Jordão e faz a coluna em Gilgal. O que isso fala para o Leonardo? Por que isso está escrito na Bíblia? Por que Deus fez questão de deixar isso registrado na Bíblia? O altar de Gilgal, ele tem que ser feito com as pedras tiradas do leito do Jordão. O que isso quer dizer? É sobre isso que nós vamos pregar nessa noite. Quem quer aprender, diga amém. Amém. Deixa eu te falar algo. Deus, ele respeita os princípios que ele mesmo estabeleceu. Deus, ele não vai quebrar os seus princípios. Ele não vai contra a sua
própria palavra. Quem já ouviu aquele versículo que fala: os humilhados serão exaltados? Levanta a mão. Não, mas levanta alto. Quem já ouviu? Levanta alto. Os humilhados serão exaltados. Não tem isso na Bíblia. Não existe. Coloca, por favor, Mateus 23:12. Todo mundo já escutou, eu também já escutei, gente. E eu já acreditei nisso. Os humilhados serão exaltados. Eu fui humilhado. Agora eu vou ser exaltado, você vai ver, porque eu fui humilhado. Onde está escrito isso na Bíblia? Não está escrito não. Está escrito isso aqui, ó. Quem a si mesmo se exaltar será? Não, só quem sabe ler, fala humilhado. Agora, a quem a si mesmo se humilhar será? Quer dizer que não é aquele que é humilhado que vai ser exaltado. É aquele que se humilhar. Esse é o princípio. E Deus respeita o princípio que Ele mesmo estabeleceu. Coloca Filipenses 2:5, por favor. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus, mas Ele não usou dos atributos de Deus. Antes, a si mesmo, Ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo, foi reconhecido em figura humana. Cadê? Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Posso ouvir um amém? Amém. Presta atenção. Jesus, o Filho de Deus, respeitou o princípio. Vamos lá. Presta atenção. O altar público, o memorial da conquista, do milagre, ele só pode existir se ele tiver sido gerado lá no Jordão, no lugar baixo. Nós precisamos ter a consciência que a pedra do memorial foi tirada da lama. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O culto hoje, a palavra de hoje é sobre uma consciência que nós precisamos ter, que nós não somos absolutamente nada sem a presença de Deus. Versículo 22 fala o seguinte: fareis saber os vossos filhos, Israel passou em seco no Jordão. Versículo 24, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais o Senhor vosso Deus todos os dias. Ou seja, olha para mim, presta atenção. O memorial que Deus mandou Josué fazer lá em Gilgal era necessário. As colunas, as pedras que foram tiradas do Jordão, foram levadas até Gilgal, foram feitos um memorial com o objetivo, com o propósito de que todos os povos da terra soubessem o que Deus fez naquele povo. Abriu o Jordão. Então mandou pegar as pedras e mandou fazer uma coluna de pedras lá em Gilgal. E qual que era o objetivo? Deus já deu. Quando os vossos filhos perguntarem: que coluna é essa? Quando os vossos filhos lá no futuro perguntarem: o que é esse monte de pedra? Vocês farão eles saber aquilo que Deus fez. O milagre. Deus abriu as águas do Jordão e o povo passou a seco. Presta atenção. Repita comigo, fala assim: a coluna de Gilgal é extremamente importante, porque o mundo precisa saber o Deus que nós cremos. Amém? Então eu quero que você entenda, querido, Deus, Ele não quer segredo dos milagres que Ele faz na tua vida. Eu vou repetir porque isso precisa entrar no teu coração.
Deus não quer que você guarde segredo do milagre que Ele já fez na tua vida. Ele quer sim que você faça uma coluna em Gilgal. Sabe para quê? Para que no futuro, os teus filhos, as pessoas que estão no teu redor, para que eles saibam que existe um Deus que ainda curou no passado, cura no presente e vai curar no futuro. Um Deus que era poderoso para abrir o Mar Vermelho, mas que é poderoso para abrir o Jordão, e é poderoso para fazer grandes coisas na tua vida. O povo que está ao redor de você, as pessoas que estão do teu lado, que trabalham no teu emprego, que estudam na tua escola, as pessoas precisam saber desse Deus. Como que eles vão saber se você não contar? O que a Bíblia diz? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas? Não, só quem sabe a Bíblia. E sereis minhas? Testemunhas. O que é uma testemunha? Fala para mim, pastor, o que é uma testemunha? É alguém que presenciou alguma coisa, que viu alguma coisa, que experimentou alguma coisa e está contando aquilo que viu. Isso é testemunha. E muitas vezes Deus opera um milagre na tua vida. Deus te tirou do alcoolismo, Deus te tirou da droga, Deus te tirou da prostituição, da pornografia, Deus te restaurou. Você era triste, infeliz, um lazarento, desgraçado, sem a graça, sem a presença de Deus. Deus mudou a tua história. Deus te deu alegria, te deu uma família, te deu um novo lar, Deus te deu saúde. E sabe o que você faz? Nada. Sabe para quem você conta? Para ninguém. A Bíblia fala, Mateus 5,14, por favor. Eu estou falando de Bíblia, não é o pastor Leonardo que está falando. Está escrito: vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir. E nem se coloca uma lâmpada, uma candeia, uma lamparina debaixo do alqueire, que é uma cama. Não, mas se coloca no velador, para que ela ilumine toda a casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras. Repita comigo: para que todos. Só as mulheres agora, para que todos. Só os homens? Para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Isso é a Bíblia. Agora tem muito crente, agente secreto. Crente, agente secreto. Ninguém sabe o que é crente. Quem já recebeu uma bênção de Deus, levanta a mão assim. Você já ergueu uma coluna em Gilgal dessa bênção que Deus te deu? Você já testemunhou a respeito dos milagres, das maravilhas que Deus fez na tua vida? Porque se você não testemunhou, meu irmão, você está errado. Todos precisam ver as vossas boas obras, aquilo que Deus fez na tua vida. As pessoas precisam olhar para a coluna de Gilgal e falar assim: cara, o que é isso aqui? Que é esse negócio aqui? Esse monte de pedra, esse altar que você está levantando? Sabe o que é? Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história. Eu era drogado, infeliz, depressivo, triste, adúltero, mas Deus mudou a minha história. Hoje eu tenho uma família abençoada, eu tenho filhos abençoados, hoje eu sou feliz, hoje eu tenho a alegria da salvação. Jesus mudou a minha história. Você precisa testemunhar aquilo que Deus fez na tua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, não basta ter um altar, uma coluna em Gilgal. Eu quero falar a respeito do segundo altar. E esse segundo altar é o altar secreto. Fala comigo: altar secreto. Fala comigo: altar invisível. Presta atenção. Josué lhe obedeceu. Ele fez o altar de Gilgal para que todo mundo visse as pedras e glorificassem a Deus. Mas
Josué fez algo muito incrível, no meu ponto de vista, algo muito precioso. Quando todo mundo passou, aqueles 3 milhões de pessoas passaram por aquele Jordão, ficou só os sacerdotes segurando a arca. Josué, eu fico imaginando a cena. Josué ficou por último, e lá do meio do leito do Jordão que estava seco, ele pegou uma pedra e posicionou, pegou uma segunda pedra e colocou do lado, pegou uma terceira, quarta, quinta, pegou 12 pedras e fez um altar no leito do Jordão. Ninguém viu, não tinha câmera, não tinha selfie, não tinha, estava só Josué e os sacerdotes. E Josué fez aquele altar no leito do Jordão. E aí a Bíblia fala que os sacerdotes saíram depois que todo mundo passou, e quando os sacerdotes pisaram a terra seca, as águas do Jordão voltaram a correr e cobriram aquele altar que Josué fez. E segundo a Bíblia, aquelas pedras, aquele altar está lá até hoje. E eu falei para os meus irmãos, quando eu for para Israel, eu vou levar minha máscara de mergulho, ao pastor Alexandre. Eu quero ver se eu encontro aquelas 12 pedras empilhadas. Cara, que incrível. Um altar que só serviu para Josué e para mais ninguém. Um altar invisível. Ninguém tirou foto daquele altar, ninguém viu. Josué sabia, Josué precisava. E eu quero te passar uma chave espiritual. Quem quer escutar essa chave, diga eu quero. Presta atenção. O segredo do seu sucesso público depende do seu altar invisível. Eu vou repetir. O segredo do teu altar de Gilgal, o segredo do teu sucesso ministerial, o segredo do seu milagre, depende do seu altar invisível, da tua vida de intimidade com Deus. O altar público de Gilgal, ele não se sustenta se não houver um altar oculto, um altar privado, um altar invisível no Jordão. Nós vivemos numa época de validação. Presta atenção, você vai entender. O meio em que nós vivemos, o ambiente que a gente vive nos molda. Nós somos extremamente influenciáveis. E eu não tenho tempo para te provar isso, mas existem estudos científicos a rodo, provando que nós somos pessoas sociáveis e influenciáveis. Se você tivesse nascido no Irã, você não tinha os mesmos conceitos, os mesmos valores que você tem aqui. Então não adianta você falar que você não é Maria vai com as outras, porque você é assim como eu. A tua roupa, a moda, tudo ao teu redor influencia como você pensa, como você age. Isso é muito provado cientificamente. E nós estamos numa época de validação. Nós dependemos da validação das pessoas. A nossa geração. O que é isso? Quantos likes eu recebi? O vídeo que eu postei, quantas visualizações tivemos? E essa maneira, essa cultura, esse conceito de validação, ela é muito viva na nossa geração. Então nós estamos muito preocupados com aquilo que os outros pensam de nós, com a nossa autoimagem,
com aquilo que as pessoas vão achar das nossas atitudes, das nossas ações. Nós estamos muito preocupados com a coluna de Gilgal, mas muitas vezes nós nos esquecemos dos altares invisíveis que precisamos construir para sustentar o nosso ministério público. Isso é algo muito profundo, querido. Eu preciso muito do teu entendimento. Essa época em que você vive, o mundo que você vive, te leva a depender da aprovação das pessoas. As postagens no Instagram, você já viu alguém postar uma foto tudo descabelada, sem maquiagem? A pessoa, ela tira 30 fotos, ela vai lá e ela escolhe a que está melhor e posta. Um vídeo em que ela está feliz, contente, mesmo que por dentro ela esteja completamente depressiva, amargurada, triste. Então nós vivemos uma época de validação. E aí que está o perigo. E talvez o Espírito Santo te trouxe hoje aqui para te fazer a seguinte pergunta: será que você está disposto a fazer altares invisíveis? Será que você está disposto a fazer um altar que ninguém está vendo? O que é isso, pastor Leonardo? O que é um altar invisível? Sabe, aquelas madrugadas que você ora e que ninguém vê? Aquele momento de devocional que você tem com Deus, que você se debruça na palavra, você lê a palavra, você rumina a palavra, e você não precisa contar para os outros que você está estudando a Bíblia, que você está orando. Aquele tempo de vigília que você gasta com Deus, aquele tempo de lágrimas que você gasta com Deus, de quebrantamento que você tem, só você e Deus, e ninguém vê. Isso é um altar invisível. Aquele perdão silencioso, que a pessoa te fez mal, e você não precisou ir lá e falar assim: ó, eu te perdoo, viu? Eu te perdoo disso e disso e disso que você me fez, que você me xingou, que você me maltratou, eu te perdoo. Não. Você libera o perdão de coração. Sabe aquela oferta que você dá para uma pessoa que está precisando? E você não tira foto, e você não coloca um vídeo na rede social, para que você seja engrandecido pela oferta que você deu. Hoje o Instagram, o algoritmo do Instagram é extremamente inteligente. E eu contei aqui no culto passado, eu vi ontem um vídeo. Presta atenção, eu não quero ser indelicado. Ajudar os outros é sempre bom, mas Deus, Ele está muito preocupado com a intenção do nosso coração. E eu vi um vídeo de um cara, chegou num vendedor de melancia, e ele falou o seguinte: cara, você vende as melancia aí e tal, né? Começou um diálogo. Eu preciso sustentar minha família e tal, e eu tenho um filho assim, assim, assado. E ele falou assim: quanto custa a melancia? Eu não lembro o valor, imagina, R$30. Bom, alguém já te pagou mais pelo valor da melancia? Eu falei assim: não. Então hoje você vai receber 10 vezes mais pelo valor da melancia. E foi lá e tirou R$300 e deu para o cara. E o cara ficou muito feliz, ficou muito agradecido, né? E aí acaba o vídeo assim, o cara bem agradecido por ter recebido R$300, e o cara nem levou a melancia, só queria realmente dar o dinheiro e ajudar ele. E isso deu para o homem que fez a boa ação milhares de curtidas, milhares de visualizações. E eu não estou julgando a intenção do coração dessa pessoa, mas talvez a intenção dele em filmar, colocar nas redes sociais e postar tudo isso,
esteja muito mais voltado a receber elogios, a receber likes, a receber a atenção. Nossa, como ele ajudou, como ele é bondoso, do que em ajudar propriamente aquela pessoa que está vendendo a melancia. Quem entendeu, diga amém. Então, meus irmãos, é muito perigoso. A intenção do nosso coração é algo muito perigoso. Coloca Mateus capítulo 6, por favor. Mateus capítulo 6, se a gente olhar e ler o capítulo sem um entendimento teológico, a gente vai achar que Jesus está dando instruções de como fazer a justiça, de como dar esmola, de como orar e de como jejuar. E não é isso. Jesus não está querendo falar a respeito desses princípios. É claro que estão embutidos dentro do teor da mensagem de Jesus. E ali está escrito: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim, com o objetivo de serdes visto por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Olha para mim. Não adianta você querer fazer justiça se o objetivo de você fazer a justiça é você ser visto pelos homens. Quem está entendendo aí, diga amém. Não sou eu que estou dizendo, não. É Jesus que disse isso. Guarda o teu coração de exercer a justiça, se o teu objetivo for de ser visto diante dos homens. Passa, por gentileza. Quando, pois, deres esmola, presta atenção, é Jesus que está falando, não é o pastor Leonardo. Quando você for dar esmola, não toca trombeta não. Não, sabe, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual que é a recompensa deles? Adilson, qual que era a recompensa que eles queriam? Ser visto pelos homens. Nossa, como ele é bonzinho, ele dá esmola, ele compra melancia. Gente, por favor, eu não sei, eu não quero julgar a intenção do coração, só estou dando um exemplo do cara que comprou melancia. Sabe, altares invisíveis é quando você compra 10 melancias e você não conta para ninguém, você não toca trombeta. A intenção do teu coração é simplesmente ajudar um pobre necessitado. E o capítulo 6 de Mateus, Jesus continua falando: vocês quando forem orar, não sejam igual aos hipócritas, que gostam de ficar em pé nas praças e nas sinagogas, e gostam de orar para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual que era a recompensa que eles queriam? Uau, como que ele ora bem. Vocês quando forem jejuar, não seja igual aos hipócritas, que desfiguram o rosto, fica contristado, fica com aquela cara assim de: nossa, eu estou jejuando, gente, está difícil, ai que fome que eu estou. Não, mas porque eu e Deus, nós somos assim, estou jejuando, sou um cara espiritual. Qual que é o teu objetivo? É que as pessoas olhem para você e falem o tanto que você é espiritual. Em verdade vos digo que você já recebeu a tua recompensa. Você já enganou algumas pessoas. Então, Jesus está ensinando a respeito de oração, de jejum, de dar esmola, da justiça. Mas na verdade o conceito é simples. Tudo que a gente for fazer para Deus, a intenção do nosso coração tem que ser genuína. A palavra de Deus fala: de tudo o que se deve guardar, guarda pois o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Nem falei a referência, esse povo é fera mesmo, hein?
tudo que você deve guardar, guarda o coração. Então, o nosso coração, diz a Bíblia, ele é desesperadamente corrupto. Olha o tanto que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Então eu vigio muito meu coração. Sabe por quê, querido? Porque eu tenho uma natureza carnal, adâmica. Se você é pecador, eu sou bem pior que você. Então, eu preciso vigiar o meu coração, para que tudo que eu fizer, eu entenda que eu saí lá da lama, eu saí lá do Jordão, do lugar mais baixo da terra. Então, princípios são inegociáveis. Repita comigo, fala assim: princípios são inegociáveis. Altares invisíveis. Eu quero que você grave uma frase que falou muito comigo. As vitórias gigantescas do teu futuro são sustentadas apenas nas pedras invisíveis da sua intimidade. Eu vou repetir ela para entrar no teu coração. As vitórias gigantescas do teu futuro, os teus altares de Gilgal, o teu sucesso ministerial, o teu milagre, as vitórias gigantescas do teu futuro, elas são sustentadas por uma vida de intimidade, por altares secretos, por altares invisíveis. Não pense você que você vai ter um sucesso, que você vai ter um milagre, que você vai ter a coluna de Gilgal, se você não tiver o teu altar lá no leito do Jordão. A tua vida de intimidade com Deus. Quem está entendendo, diga amém. É essa a cultura dos céus. É esse o modus operandi de Deus. Então, vamos voltar. Acompanha comigo. Nós falamos que a palavra de Deus foi escrita para nós, sim ou não? Deus, ele deixou essa palavra, essa passagem do Jordão, esses altares do Jordão, porque Deus queria falar alguma coisa para mim. Esse é o modus operandi de Deus. Vou te dar alguns exemplos. Davi ele matou Golias. Davi foi reconhecido publicamente. As mulheres cantavam assim: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Davi foi ovacionado porque ele matou o gigante Golias, que estava desafiando o exército de Israel há 40 dias e não tinha nenhum homem capaz de enfrentar ele. Mas Davi foi lá e enfrentou Golias, matou Golias, e ele foi engrandecido, altar de Gilgal. Mas escuta, ele foi tirado de trás das malhadas. Ele era ninguém, ele era desprezado, mas lá atrás das malhadas, ele tocava sua harpa, adorava a Deus, conversava com seu Deus, tinha intimidade. E ele falou para Saul, falou assim: Saul, presta atenção, eu já matei um leão, já matei um urso, assim como Deus me fez matar o leão e o urso, Ele também me fará matar esse incircunciso filisteu. E quando ele chega na batalha, ele fala para Golias, fala assim: ó, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus vivo de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo Deus te entregará nas minhas mãos, e eu darei as tuas carnes para as bestas feras do campo. Davi sabia o Deus que ele convivia todos os dias no altar invisível. Daniel,
Você conhece a história de Daniel na cova dos leões? Quem conhece a história de Daniel na cova dos leões, levanta a mão assim, ó. Tem gente que não conhece? Quem não conhece? E quem não tem mão para levantar? Está meio esquisito aqui. Daniel, o rei Nabucodonosor, tacou Daniel lá na cova dos leões, mas os leões não comeram Daniel. E aí, o rei tirou. Falou assim, uai, o que aconteceu? O meu Deus fechou a boca dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram tacados na fornalha. O que aconteceu? Nada, não foram queimados. Era tudo amigo ali. E aí o rei Nabucodonosor, ele faz um decreto. Toda a Babilônia vai adorar apenas o rei de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o Deus de Daniel. Eles foram exaltados. Mas sabe por quê? Porque tinham altares invisíveis. Daniel, 3 vezes por dia, todos os dias, ele entrava no seu quarto, fechava a porta e orava e buscava a Deus. Todos os dias. Então, o altar de Gilgal, o pedestal que Daniel foi colocado, ele só foi sustentado porque Daniel tinha altares invisíveis. Ele gastava tempo de intimidade, de presença com Deus. Quem está entendendo, diga amém. E aqui eu poderia dar vários e vários exemplos. Pedro, que foi o líder da igreja primitiva, orava, buscava a presença de Deus. Moisés, coloca lá para mim, só para a gente dar base bíblica. Moisés, Êxodo 33, 7. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Olha para mim. Moisés era líder de 3 milhões de pessoas no deserto, que não tinha comida, que não tinha água. Você acha que ele tinha pouco problema? Você acha que tinha pouca gente enchendo o saco dele, enchendo as paciências de Moisés? Você acha? Mas todos os dias, ele costumava fazer isso. Ele pegava a tenda, armava bem longe, ele ia para essa tenda, para falar com Deus. E a Bíblia fala que Deus falava com ele como qualquer fala ao seu amigo. Moisés foi talvez um dos maiores líderes que o povo de Israel já teve. Altar de Gilgal. Mas ele tinha o seu altar invisível. O seu momento com Deus que ninguém via. Ele estava lá, orando, buscando a presença de Deus, tendo vida de comunhão, vida de intimidade. O próprio Josué, coloca, cadê? Êxodo 33, 11, olha lá. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, o seu servidor, o filho de Num, ele não se apartava da tenda. Pegou gosto. Pastora Cris, ele pegou gosto pela tenda. Josué ficava lá. Então, não é por acaso que Deus escolheu Josué para substituir Moisés. Não é por acaso. Sabe por que Deus escolheu Josué? Porque Josué tinha altares invisíveis. Josué construiu uma vida de intimidade, de comunhão, de fome, de presença. E aí Deus fez o que fez. Moisés foi sepultado por Deus e Josué foi o líder da conquista. Ele levou o povo a entrar na terra prometida. Deus falou isso para Josué: hoje eu engrandecerei o teu nome, e assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E Deus fez isso. Josué foi um grandíssimo líder. Todo mundo conhece a história de Jericó. Cara, derrubou a muralha no grito.
na trombeta, deram 7 voltas em volta de Jericó. Na verdade deram 13 voltas, foram 6 voltas, uma por dia, e depois no 7º dia deram 7 voltas, e gritaram e falaram por Josué e pelo Senhor, e as muralhas caíram. Cara, você seguiria um líder que deu esse comando, sim ou não? Claro que sim, Deus era com ele. Já pensou? O meu líder falou que era para eu dar a volta em Jericó, que a muralha ia cair. Eu ia dar a volta assim. Será? Vai cair nada. Dando volta, gritando. Olha o tamanho dessas muralhas, gente. Vai cair nada. E de repente a gente grita e a muralha cai. Altar de Gilgal. Deus é com Josué. Assim como Deus foi com Moisés, Deus é com Josué. Cara, que fantástico. Mas Josué, ele tinha o seu altar invisível. Josué tinha a sua vida de intimidade, de lágrimas. Eu fico imaginando Josué. Moisés falava com Deus face a face ali dentro da tenda da congregação. A Bíblia fala que Moisés ia embora, voltava para o arraial, e Josué ficava lá. Oh Deus, que coisa gostosa estar aqui na tua presença. Não vou sair daqui não, deixa Moisés para lá. Eu vou continuar aqui, chorando, babando. Ai, que delícia que é estar aqui, eu não quero sair daqui. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, e clamar pela glória, a glória. Josué adorava estar na presença de Deus. Altares invisíveis. Ninguém via, ele estava lá dentro da tenda, ninguém via. Altares invisíveis. E o próprio Jesus, Mateus 21:9, por favor. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Todo mundo conhece a história. Jesus entrando em Jerusalém, eles estendiam os ramos, as roupas, para Jesus entrar e passar. Esse é o altar de Gilgal, o reconhecimento público, todo mundo falando: Hosana, bendito aquele que vem em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Mas o altar de Gilgal, ele só foi instaurado na vida de Jesus porque Jesus obedeceu o princípio dado por Deus. Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém? Deus deu o nome que está acima de todo nome. Mas vai para o 5, volta para o 5. Por que Deus deu para ele o nome que está acima de todo nome? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não, você pulou aí, não pulou não? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então presta atenção. Deus exaltou Jesus, porque Jesus seguiu um princípio. E qual é o princípio? Aquele que a si mesmo se humilhar será
exaltado. Está na Bíblia. E Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não usou das prerrogativas de Deus. Ele se humilhou, Ele se esvaziou, Ele assumiu a forma de servo. Ele foi tentado em todas as coisas, diz a Bíblia, mas sem pecado. Ele conhece as tuas dores, mas Ele não pecou. Então, eu quero que você entenda o seguinte: se o próprio Jesus se esvaziou, pastor Leonardo não precisa? Será que eu me acho melhor do que Jesus? E aqui eu quero te dar só uma base bíblica. Lucas 5,15. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Isso é o altar público. Altar público. As pessoas vinham até Jesus para ser curadas. A fama dele cresceu por toda aquela região. Uau! Mas presta atenção, versículo 16. Ele, porém, se retirava para lugares, o quê? Solitários, e orava. Marcos 1,35 fala que Jesus tinha ido para um lugar deserto para orar. Mateus 14,23 fala que Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Lucas 6,12 retirou-se para o monte para orar. Marcos 6,46 subiu ao monte para orar. 47, e ele sozinho estava lá em terra orando. Mateus 26,36, Jesus no Getsemane chamou os seus discípulos e ele estava lá, Pedro, Tiago e João, para orar, porque a alma dele estava angustiada. Lucas 9,18, no Monte da Transfiguração, estando ele orando à parte, sozinho, orando. Presta atenção, Jesus, o Filho de Deus, ele precisava orar nos lugares solitários, sozinhos, nos montes, no deserto. Mas eu não preciso. Eu acho que eu tenho mais comunhão com Deus do que Jesus tinha. Então eu não preciso orar. Jesus, ele levantava altares invisíveis. Ele tinha tempo de intimidade, de comunhão com o Pai. Mas a gente não. Sabe por que você não tem altares invisíveis? Sabe por que você não investe tempo? Sabe por que você não lê a Bíblia? Sabe por que você não ora, não tranca no teu quarto, não ora, não chora na presença de Deus? Sabe por quê? Porque você tem muitas prioridades. Porque você tem muitos afazeres. A tua vida é muito tumultuada. Você não tem tempo para orar. Nós não temos tempo para buscar a presença de Deus, para meditar sobre a Bíblia, para investir em intimidade, para levantar altares invisíveis. Josué abriu mão de sair daquele lugar do meio do Jordão, e ele teve o tempo e a disponibilidade de levantar um altar lá no meio do Jordão, no leito. Moisés, com tantos afazeres, sendo líder de 3 milhões de pessoas, ele parava tudo e ele ia para a tenda da congregação para levantar um altar invisível. Daniel, sendo governador da Babilônia, ele era líder dos sátrapas, que eram os governadores. Você acha que tinha pouca coisa para fazer? 3 vezes, todos os dias, ele orava e buscava a presença de Deus. Davi, rei de Israel, não se cansava de estar na casa de Deus, buscando a presença de Deus. Mas o Leonardo não tem tempo,
porque a minha vida é muito agitada, eu tenho muitos afazeres. E aqui eu quero falar algo muito especial e em amor para cada um de nós. Gente, e eu estou pregando para mim também, viu? Você recebeu de Deus 24 horas todos os dias. O teu tempo é exatamente igual ao meu tempo, que é exatamente igual ao tempo de Jesus, que é exatamente igual ao tempo de Davi, de Salomão, de Pedro, de Josué, de Moisés. Todos nós temos as mesmas 24 horas. A diferença são as nossas prioridades. Repita comigo, fala assim, prioridades. Você dá o teu tempo para aquilo que é prioridade na tua vida. E talvez a prioridade na tua vida seja a tua vida financeira, seja o teu trabalho, seja o teu lazer, seja o Facebook, o Instagram, uma série da Netflix. Talvez a série da Netflix seja mais prioridade do que Jesus na tua vida. Talvez o teu lazer seja mais prioridade do que Jesus na tua vida. Talvez você tenha muito mais tempo para ficar nas redes sociais, ficar no WhatsApp, do que levantar um altar invisível que ninguém vê. Então o nosso tempo, ele é administrado de acordo com as nossas prioridades. Quem está entendendo, diga amém. Queridos, eu sou de Barretos, eu sou irmão do Murilo mesmo, então eu vou falar e vou embora. Eu sei que é uma palavra dura. Sabe por quê? Porque ela reflete, ela confronta as nossas atitudes, ela nos faz olhar para dentro de nós mesmos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus, Ele tem sido a tua prioridade? Será que as tuas atitudes, será que os teus altares demonstram que Jesus tem sido a tua prioridade? Mateus 6,33 está escrito: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E muitas vezes, se sobrar um tempo, a gente faz uma oração para agradecer a Deus pelo dia que passou. Se sobrar um tempo, e se a gente não tiver com muita fome, a gente faz uma oração na hora da refeição. Cadê os teus altares invisíveis? Ah, eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser um grande homem de Deus. Deus, eu quero ver milagres. Eu quero ver a coluna de Gilgal na minha vida. Eu quero ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Mas eu não estou disposto a levantar altares invisíveis. Eu vou repetir: o teu sucesso, as grandes vitórias ministeriais, espirituais da tua vida, elas são alicerçadas nos altares invisíveis da tua intimidade. E para finalizar, Êxodo 3:4, por favor. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, voltava para ver Deus
do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Eu vou repetir o versículo 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra. É terra? Josué 5,13. 40 anos se passaram. O povo de Israel teve toda aquela peregrinação pelo deserto. Josué assumiu. E Josué estava ali, e versículo 13, 5,13. Estando Josué ao pé de Jericó, que foi a primeira cidade conquistada pelo povo de Israel, levantou os olhos, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Olha para mim. Aqui é uma teofania. É o próprio Jesus que estava ali. É o príncipe do Senhor. Jesus apareceu em pé, com a espada em punho, uma espada desembainhada, nua, pronto para a batalha. Levanta a tua mão, eu quero profetizar um negócio na tua vida. Quero profetizar em nome de Jesus que Jesus já chegou na tua casa, na tua vida, e Ele está com a espada na mão, pronto para guerrear as tuas guerras em nome de Jesus. Amém? Quem recebe, diga amém. Jesus chegou para Josué, estava ali, ó, com a espada nas mãos, nua. Josué o adorou, prostrou e o adorou. Deixa eu te falar outra coisa. A principal arma de guerra é a adoração. Jericó foi destruída pela adoração. Josué se prostrou e adorou Jesus ali naquele lugar. E aí Jesus fala exatamente a mesma frase que Deus falou para Moisés. Olha aqui, não deixa esse povo bonito tirar a tua atenção não. Olha para mim. Moisés na sarça chegou até Deus. Deus falou: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é santo. 40 anos depois, Jesus aparece para Josué, e Jesus fala exatamente a mesma frase. Josué, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é um lugar santo. A Bíblia foi escrita para quem? A Bíblia foi escrita para mim. O que isso quer dizer? O que Deus está querendo falar para o Leonardo? Está querendo falar o seguinte, presta atenção. Nós nunca experimentaremos o novo de Deus se nós tivermos a mentalidade do Egito, a maneira de andar do Egito. Deus está falando o seguinte, presta atenção, você vai entrar na terra prometida, mas essa maneira de andar, a sandália dos seus pés, a sandália que veio do Egito, ela precisa ficar para trás. Deus falou, Jesus, não se coloca vinho novo em odres. Sabe por quê? Porque o vinho novo vai expandir e vai perder tanto vinho quanto odre, mas coloca-se vinho novo em odres novos. Repita comigo, fala assim, mudança de mentalidade. A tua mente precisa mudar. Para você receber o novo de Deus, você precisa tirar essas sandálias velhas do Egito, essa necessidade de aprovação, essa necessidade de likes, essa necessidade de validação pelos outros. Deus te trouxe hoje aqui e falou o seguinte, presta atenção meu filho, você precisa levantar altares invisíveis,
altares que ninguém está vendo, altares que a rede social não está vendo. Você precisa ter tempo de intimidade, de secreto, só eu e você. Você precisa entender que as pedras são tiradas lá da lama, lá do lugar baixo. Você precisa se esvaziar, se humilhar, e eu vou te exaltar. O altar de Gilgal, o teu milagre vai acontecer quando você for sustentado com altares invisíveis na presença de Deus. Fique em